que vocês estejam vendo direitinho, me ouvindo bem. Então, hoje a gente vai finalizar, né, nossos encontros. Estou com saudade de vocês, né? E vocês fizeram algumas atividades, eu fiquei bem feliz, porque as atividades muito bem elaboradas, né? Estão todas lá, né, professor? Depois o professor deve estar acompanhando aí, e aí ele vai poder avaliar vocês, ou mesmo sem avaliar, mas ver quem fez, quem não fez. Então, a maioria de vocês fizeram as atividades, e eu fiquei bem contente com os resultados. E hoje eu vou mais ouvir vocês do que falar, né? Então, hoje a gente vai fazer uma pequena discussão em torno das atividades, aí vocês vão trazer as inquietações, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, né? Perguntas, sei lá, qualquer coisa, desabafo, né? Então, professora, eu não consegui. Então, a gente vai conversar hoje. Eu não quero... eu não estou vendo o nome dos alunos, eu tenho até alguns aqui que eu anotei, mas eu não sei se estão aí. Então, eu quero que vocês, por livre e espontânea vontade, né, se coloquem. Então, a gente tem aí 3 imagens, né? E eu queria que vocês me dissessem qual delas representa vocês em relação às atividades, né? Então, a gente tem aí uma primeira, né, que está meio assim, meu Deus, como assim? O que é isso, né? Uma segunda bem feliz, né? Eita, que bom, consegui, foi legal. E a Professora, terceira, sim. não tá aparecendo não aqui pra mim. Tá na capa. Agora apareceu. No É, meu também, não passou o slide. toda vez que eu Mas Agora olha, passou. Então, toda vez que eu for compartilhar, eu vou ter que sair da tela. Mas, enfim, é só um detalhe. Vamos lá. Vamos lá. Alguém se manifesta aí. O que vocês acharam dessas carinhas? A primeira está bem perdida, né? O que eu estou fazendo? Que é isso. A segunda, consegui, né? Foi legal. E a terceira, meu Deus do céu, como assim? Então, eu queria que vocês se colocassem, né? Em qual delas vocês se identificam. As 3. Gostei da resposta. Eu acho que é uma boa resposta. Por que as 3? Depende, assim, um pouco do momento, né? No primeiro, que a gente fica um pouco perdido, não sabe como que vai. Aí a gente começa a ficar com raiva, não estão dando certo, mas no final a gente fica feliz com o resultado. Isso, é bem isso mesmo. Mas alguém quer falar? Vamos lá? Eu quero vocês falando comigo, gente. Por favor, vamos lá. Hoje é o último dia, vocês não sabem nem se não vão me ver na vida. Vão me ver muito ainda. Mas vamos lá, conversa comigo. O que vocês acharam da atividade? Se identifiquem com alguma das menininhas aí. eu me identifiquei mais com a primeira e com a segunda. Porque eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Teve uns também que eu tive muita dificuldade para fazer, teve uns que eu nem fiz. Que eu falava, menina. E aí, depois, quando eu consegui fazer um, eu fiquei realmente contente, né? Pensei, que bacana, legal, deu certo. No geral, é assim. No geral, é assim. É porque é aquela coisa, né? Tudo que é novo é novidade, né? Se vocês disserem para mim que tiveram dificuldade de fazer algumas dessas ferramentas, eu vou ficar super tranquila, porque eu acho normal, né? Vocês não conheciam, vocês começam a manusear essas ferramentas, então é natural que vocês tenham dificuldade. Agora, se vocês dissessem para mim, professora, eu não entendi nada, eu não consegui fazer nada, aí eu já vou achar, né? Porque acho que só teve uma aluna, não, foram 2, eu sei bem da Graciela, que me procurou, né, que a gente conversou, a gente se falou hoje, né, para falar do Pet Acutia, que ela também teve dificuldade, muitos de vocês tiveram dificuldade de salvar, eu não consegui visualizar, mas os 2 que me responderam conseguiram, né, então a gente conversou e conseguiram salvar. Se vocês quiserem até se colocar, podem ficar à vontade. Mas, fala. Professora, eu me identifiquei muito com essa terceira imagem no Pecha Cuxa, porque eu tive todo o trabalho, fiz os slides bonitinho, gravei os áudios, e quando eu fui salvar, os áudios não saiu. Aí eu fiz novamente, aí novamente os áudios não saiu, eu fiquei muito irritada, fiquei igual essa figura. Aí terminou que eu nem enviei, porque eu não consegui colocar o áudio. Não, mas dá certo. É porque às vezes quando você salva, depende do programa.
né? Às vezes você não consegue. Por exemplo, a Graciela, ela não conseguiu, né? Mas aí depois a gente conversou, ela salvou de outro jeito, deu certo. Teve outra aluna também que conseguiu, a Andressa com a Francisca, né? Fizeram um trabalho muito bonito do Pet Acutia. Eu tenho certeza que o de vocês também tá. Então, finalize esse trabalho, não deixem de fazer, porque é uma ferramenta muito boa. Vocês conseguiram fazer, que é o mais complicado, mais trabalhoso. Salvar é uma questão mesmo, às vezes, de programa, mas vocês vão conseguir salvar. Então, não deixem de usar por isso, não, viu? Às vezes dá um pouco de trabalho, acontece também com o mapa de influência, que a gente vai daqui a pouco falar, mas são coisas que se superam, entende? Então, se vocês. É normal. E em relação aos outros, eu me sinto a segunda imagem, porque no primeiro momento eu não estava conseguindo, mas depois eu achei o máximo. Muito bem. O Pachacute também falta só salvar. Você já conseguiu gravar o áudio. Então, se você gravou o áudio lá e o áudio está lá, ele vai aparecer. Então, às vezes, acontece algum problema. A gente pode até ver depois isso. Mas não fique triste com o Pachacute, não, porque vai dar certo. Viu? Na hora de salvar, a gente estava salvando como um slide normal. E aí não reproduz o som. Aí Não. Tem que vai salvar como vídeo. salvar como vídeo. Aí tem Na que. verdade, reproduz como slide normal, só que tem que colocar um por um. Tem que ir lá, clicar no áudio e reproduzir. Sim, aí não funciona. Por isso que eu coloquei aquela opção para vocês, de vocês salvarem automaticamente, lembra aquela lá que eu mostrei? Porque aí quando você salva o vídeo, ele já vai passando de um slide para o outro em formato de vídeo, né? Como eu mostrei naquele dia, daquele aluno, e como as meninas fizeram. Então, vocês podem estar me procurando, ou procurando as meninas que conseguiram, aí a Graciela e a Bianca conseguiram, e a Andressa e a Francisca também. Então, vocês podem estar procurando ajuda, né? E aí, o que vocês fizeram? Trocando mesmo essas informações para que vocês possam fazer o de vocês, salvar, né? Que é a parte que eu estou falando para vocês. É uma questão mesmo de programa, mas não é uma dificuldade que vocês estão tendo com o Petacult em si, né? Vocês conseguiram realizar a atividade, isso que importa. Então, não deixem para lá, não desistam, não. Salvem a atividade e coloca isso para ser utilizado, porque é realmente uma ferramenta que eu acredito que, apesar de todas essas dificuldades que acontecem no início, que depois, isso fica rotineiro, né? Você salva direto, você não vai baixar dificuldade, porque no início realmente é uma novidade. Então vamos lá, eu vou mais uma vez passar aqui. Agora a gente vai falar do Mentimeter, né? Então, eu quero que vocês me falem o que vocês acharam. Muita gente fez, né, o Mentimeter, e eu quero que vocês me digam o que vocês acharam dessa ferramenta, se tiveram dificuldade, quais foram os desafios. Me falem aí um pouquinho. Bora lá? Bom, eu não tive dificuldade de fazer ele, eu segui direitinho aqui como foi dadas as instruções aqui no curso e não tive dificuldade, achei interessante. Tranquilo, né? Você usaria na escola? Acha que é uma boa ferramenta? Usaria sim. Certo. Usaria não, vai usar, né? Que você vai usar na Vou usar. Quem mais? Quem mais? Pode falar das dúvidas, das dificuldades, se vocês não gostaram, se vocês acham que não é aplicável, que não dá certo. Vocês podem ficar à vontade, a gente está aqui para conversar sobre essas ferramentas. Professor, eu acho que foi um dos que eu mais gostei, porque eu olhei, né, bastante a página e procurei em todo canto lá, e aí eu consegui achar imagens, GIFs, essas coisinhas assim, então eu gostei muito dele, dessa ferramenta. Sim, muito bem, é isso mesmo. Vocês vão conhecendo a ferramenta, né? Porque, como eu falei para vocês, tem até umas novidades, né? Que apareceram agora, está com um mês e pouco no Mentimeter. Por exemplo, vídeos, né? Que não tinha antes e agora tem. Então, vocês vão explorando a ferramenta e vocês vão vendo muita coisa boa. E isso é que é bom, né? Você conhecer melhor a ferramenta e poder utilizar-se de diversas formas dessa ferramenta, certo? Alguém mais? As ferramentas a que eu achei mais simples, assim, de manusear, que tem a maior interação com os alunos, foi essa,
no Mentimeter. Eu achei bem interativo e relativamente simples de fazer. Sim, ela é bem simples de fazer e é simples para o aluno acessar, né? Então, o aluno ele acessa com muita facilidade o Mentimeter, não tem problema, assim, ele consegue acessar numa boa. Mais alguém? Eu achei ele interessante, porque ele é muito fácil de fazer um debate com os alunos ali em relação às respostas, né? Que o professor Felipe usou hoje na aula dele, e aí tem aquelas palavras nuvem, né? Sim. E, tipo, a gente olha o que a gente botou, o que as outras pessoas botaram, e, tipo, caraca, eu não tinha pensado nisso. E é muito interessante, eu acho muito interessante isso. Sim, porque o Mentimeter é aquela nuvem de palavras que aí o professor usou, né? Que foi aquela que eu apresentei para vocês no dia que eu ministrei a aula. Eu usei para conhecimentos prévios, né? Para saber o que vocês estavam, o que vocês esperavam dessa residência, enfim. Então, você tem ali uma ideia do que a maioria pensa, né? Então, o que a maioria acha, o que a maioria sabe daquele conceito, né? Qual é a compreensão que eles têm do conceito. Então, é uma ferramenta que lhe possibilita essa compreensão. E essa questão da discussão, ela é fundamental. Porque vocês percebem que o Mentimeter, ele vai te dar o quê? 2, no máximo 3 slides. Mas o que você pode fazer a partir daí, né? São infinitas possibilidades. Então, ali é uma introdução, é para que o aluno possa se situar no que vai acontecer, no que está acontecendo naquele ambiente de aprendizagem, né? Então, realmente, eu concordo que o Mentimeter, ele é uma ferramenta que ele possibilita muito o processo de ensino e aprendizagem. Ele ajuda muito, né? E essa questão da facilidade de acesso. O aluno, ele acessa facilmente com um aparelho de celular, né? Muito, muito fácil o acesso. Mais alguém quer conversar comigo? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns, né, que vocês produziram. Então, vamos lá. Vejam aí o primeiro, né? Vocês têm aí uma imagem e ele pergunta quais os tipos de raízes que podemos encontrar nas plantas. Então, esse aí foi um dos trabalhos que vocês fizeram, né? Então, vejam que interessante, porque aí você já tem uma raiz, né? Você já tem uma imagem que já vai ajudar esse aluno a saber que tipo de raiz é e que outros tipos de raízes você vai poder encontrar, né? Então, é uma diversidade e que a imagem, ela ajuda o aluno a pensar, né? A saber do que se trata, né? Do que está sendo posto ali. Aqui também na mesma ideia, né? De qual mamífero você gosta mais. E aí o aluno traz essa imagem, então percebam que aí você vê claramente a questão do afeto, né? O afeto dessas duas pessoas por esse animal, né? Pelo cachorro que está aí. Então, quando você pergunta assim, de qual mamífero você mais gosta? Então, isso vai levar o aluno para essa ideia de carinho, de afeto, qual é o animal que ele gosta, que é um mamífero, né? Porque ainda tem essa questão que ele está falando de mamíferos, né? Então, é bem interessante essa abordagem à luz do Mentimeter. Então, é uma infinidade. Essa questão das imagens é o que mais chama a atenção, né? Vejam essa outra forma de abordagem. Né? Diz assim, diga o quanto você gosta de cada animal. Né? Então, o quanto você gosta do gato, né, do cachorro. Então, ele vai trazer aí algumas opções. Então, percebam que é bem interessante você ver que é só você, quando o aluno coloca o mouse, né, ou no caso do celular, ele vai lá e arrasta, ele vai dar a nota, né, de 0 a 10, quanto que ele gosta desse animal, né, quanto que ele gosta do gato, do cachorro. Então, esse aí é só um exemplo. Então, percebam que você pode estar usando essa ferramenta de várias formas, e todos esses aqui foram vocês que fizeram, eu só peguei de lá do trabalho de vocês. Vejam esse que legal, né? No filme Procurando Nemo, qual interação ecológica ocorre entre a anêmona e o peixe palhaço? E aí você tem um GIF, né? E ele fica em movimento. Então, é muito interessante, o aluno ele se sente super atraído por esses GIFs,
Porque além da questão da imagem, você tem a movimentação, né? Então, é interessante você estar usando essas ferramentas. Porque, no caso, não aconteceu na turma de vocês, mas em outras situações que eu trabalhei também fazendo curso, né, com essas ferramentas, às vezes os alunos, eles botam só a pergunta. Então, não explora a ferramenta, né? Vocês não, vocês exploraram a ferramenta, vocês trouxeram imagens, vocês trouxeram gráficos, vocês passearam realmente pela ferramenta. Isso eu gostei muito, né? Nuvem de palavra também teve, né? Eu trouxe isso aqui para vocês poderem visualizar. Essa aqui não foi da turma de vocês, mas é uma questão também interessante, né? O aluno respondeu, colocou assim, o que é fábula? Aí ele traz, né, alternativas, e ele coloca uma imagem do lado de cada alternativa dessa, que é uma possível resposta. Então, perceba que, além do aluno ter o conceito em si, ele tem também uma imagem que leva à resposta. Então, perceba que interessante, que forma de abordagem. E essa também é uma ferramenta, uma forma que pode ser usada lá no Mentimeter. Então, além dessas que vocês utilizaram, eu trouxe essa, que ninguém usou, mas que vocês podem ver que é possível usar e que pode colocar a imagem, que fica bem interessante. Então, às vezes você vai fazer uma questão de múltipla escolha, e para cada possível resposta ou questão ali, você tem uma imagem relacionada. Então, veja que interessante, porque você tem, além da questão do texto, você tem também a imagem, e é muito, muito interessante essa questão da imagem. Eu falei para vocês aqui hoje, sobre, assim, no nosso curso, sobre a importância das imagens. Aqui tem mais uma, né, que é uma questão direta, né? Na sua opinião, quais os principais desafios da educação promovida de forma remota? Então, veja aí que você tem um limite, né, que são 250 caracteres, para você poder responder essa pergunta. Mas é interessante, o quê? É uma questão aberta, né? Eu até tinha comentado com vocês sobre isso, as questões abertas. Porque na questão aberta, o aluno ele fica livre para falar o que ele quer. Não tão livre assim, porque ele tem um limite de palavras, né? Mas ele está, de certa forma, com a liberdade, não precisa ele escolher entre uma das opções. Ele pode colocar aí o que ele entende. Então, isso é bem interessante. Certo? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tudo bem? A gente pode passar para o Padlet? Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, podem ficar à vontade. Vamos lá no Padlet. O Padlet poderá auxiliar você na sua prática? Fale um pouco sobre o seu contato com essa ferramenta. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam, professora, eu já conhecia, mas eu nunca tinha usado para a sala de aula, eu não conhecia, eu achei uma ferramenta legal, eu não gostei muito da ferramenta, eu tentei, mas não deu certo. Então, eu quero que vocês me falem aí sobre as experiências. Vamos lá, estou aqui para ouvir. Quem é o primeiro? Ninguém? Eu vou... Bom, professora, a gente já conhecia essa ferramenta, porque o professor Felipe, assim que começou a residência, ele passou para a gente, só que a gente não tinha feito nada utilizando ele. Certo. No caso, o professor usou, não era para vocês aplicarem, era para vocês fazerem alguma coisa no Padlet, né? Isso, era Ele apresentou para a gente isso. Era para eles fazerem postagens, né? Sobre as reuniões, enfim, sobre o que eles quisessem vinculado à atividade da residência. Mas aí eu vi que eles não usaram, né? Não. Acontece. Eu fiz uma atividade com meus alunos no Padlet, né? Eu estava super empolgada, eu dei uma aula, e aí coloquei um vídeo do Jubilu, o Jubilu tem uns vídeos que ele veio assim para Caatinga, e explora vários estados, e ele vai explicar tudo da Caatinga, né? E o vídeo é maravilhoso, 25 minutos. Aí eu passei o vídeo, né? Dei a aula, passei para eles assistirem o vídeo depois, né?
E aí passei o Padlet achando que ia ser sensacional. Gente, pelo amor de Deus, ninguém acessou. Então, assim, acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Mas usem, né? Ou pelo menos tentem usar o Padlet, porque ele realmente é uma ferramenta que ele possibilita isso, né? Ele possibilita interações, você pode colocar para o aluno, tipo, como se ele fosse escrever uma carta, o aluno gosta muito dessas coisas, né? Como se ele fosse escrever um texto curto, uma carta, uma mini carta para o presidente, falando sobre a pandemia. Então, assim, nesse tipo de atividade, que pode ser postado ali, né? Você tem uma ideia do que esse aluno pensa, né? Dessa situação atual, né? De toda essa confusão que a gente está vivendo. Então, é interessante você usar essa ferramenta. Eu vejo como uma ferramenta muito boa. E eu acho que teve uma aluna que usou, que fez o Padlet dela nessa dinâmica aí, né? Que era para fazer posts, né? De um determinado tema. Então, você pode também estar usando assim, né? Você pode pedir para ele criar como se fosse uma manchete para o Jornal Nacional, sobre determinada situação, a poluição. Então, faça uma manchete para o Jornal Nacional falando sobre a poluição. E aí ele faz. Então, são coisas que ele se sente atraído, né? Como eu estou falando para vocês, eu já usei, deu muito certo. Mas recentemente, né, semana passada, eu usei assim e até agora não deu certo, porque até agora ninguém postou. O último dia era segunda, mas eu estou firme, eu acho que alguém há de postar, né? Mas vamos lá. Então, eu quero que vocês me falem sobre essa experiência com o Padlet. Alguém mais? Professora, vai escutar? Sim. Sim. Eu que fiz sobre o coronavírus. Eu pensei nessa ferramenta mais nesse sentido de abordar assuntos que estejam fora do livro didático, assuntos do cotidiano, da atualidade, onde eles poderiam expressar a opinião deles, né? Assuntos que envolvem educação, segurança, enfim, que eles pudessem expor e assim gerar um debate mesmo entre eles, que depois, durante algum momento da aula, né, no caso, a gente pudesse comentar, né, a opinião. Sim, eu até trouxe, se eu não estiver enganada, eu coloquei o seu aqui, um print do seu Padlet, né? E a gente vai ver, eu vou trazer aqui alguns que vocês elaboraram. Não pude trazer todos, porque eram muitos, né? Mas eu peguei alguns. Né? Então, de fato, é uma ferramenta que possibilita essas discussões, né? Com assuntos atuais, porque, assim, o que acontece é que a gente tem muita informação, né? Muita informação. E nós precisamos filtrar essas informações. Então, hoje, o que a gente tem, porque a informação, ela não é conhecimento. A informação, ela pode vir a ser conhecimento, dependendo daquilo que você faz dela, né? Até quando eu dou um conceito para um aluno, eu estou dando para ele uma informação, né? Mas se eu transformar isso em conhecimento, aí é que é o desafio, né? Então, nós temos aí, na mídia, muitas informações, né? E as pessoas vão pela massa, né? E a gente precisa trazer essas discussões, usando uma ferramenta como essa, pode ser, né? Para que você traga uma discussão que faça esse sujeito pensar de forma crítica, né? Que ele pense o porquê, né? Então, não é só porque a vacina é importante. Sim, a vacina é importante, mas por que a vacina é importante? Então, a gente vai entender por que estão dizendo que essa vacina não vai mais servir, que aconteceu alguma coisa e ninguém sabe, por que ela não vai mais servir? Então, vamos discutir um pouco, vamos falar um pouco sobre essa questão, o que são esses vírus, né? A gente tem até uma questão que teve uma aluna que trouxe num desses trabalhos, que é sobre os vírus, né? Se o vírus não é um ser vivo, então, o vírus é ou não é um ser vivo? Então, a gente precisa deixar muito claro que a ciência, ela não é fechada, né? E você tem aí uma vertente de pesquisadores que falam que o vírus ele é um ser vivo porque ele tem material genético, né? Mas aí você tem a outra maioria que diz que ele não é um ser vivo porque ele não tem as características básicas para ser um ser vivo, né? E ele não tem célula, ele só se reproduz dentro de um hospedeiro, né? Ele tem que ter obrigatoriamente. Então, a gente precisa fazer essas discussões, mas deixando o aluno livre para pensar, né? Então, pensar que esse vírus se multiplica, pensar que esse vírus sofre mutações,
que aí a gente já tem novas formas desse vírus, e aí entender isso dentro de um processo de vacinação, isso é fundamental para o nosso aluno. Então, é interessante usar essa ferramenta dessa forma. É plausível o seu olhar, inclusive é esse aqui o seu trabalho, né? Você coloca assim, ó, fale um pouco do que você entende sobre a vacinação contra a Covid-19, criado para lhe informar sobre o que acontece no mundo. Então, vejam que interessante, né? E aí você traz, né, esse fundo, né, que você coloca a Covid-19, traz aí a imagem, né, que vai se relacionar ao vírus, e aí você deixa esse assunto bem aberto, né, uma ampla discussão. Então, percebam que a partir de um trabalho desse, você consegue ter muitas informações. E veja a forma de abordagem, que foi o que eu achei bem interessante, né, aqui. Fale um pouco do que você entende. Então, eu não estou perguntando para o aluno o que é vacinação. Estou perguntando para ele falar um pouco sobre o que ele entende. Então, você dá liberdade para o aluno. Isso é muito bom, né? Porque você deixa ele livre, ele não fica preso a um conceito, né? Se eu perguntar para um aluno o que é uma célula, ele vai dizer que é a unidade básica da vida, porque ele viu lá no livro. Embora ele não saiba o que é unidade, embora ele não saiba o que é básica, e talvez nem vida ele não tenha noção desse conceito, né? Que esse conceito ele é muito amplo mesmo. Então, mas se você perguntar para ele o que você entende quando ouve o termo célula, aí ele vai dizer, né? Aí é onde ele diz que é uma bola com uma bolinha dentro, muitas vezes, né? Na pior das hipóteses. Então, percebam que existe uma diferença na forma de perguntar, na forma de abordar o sujeito. Então, eu achei essa abordagem muito boa, né? E aí você percebe o que é aí? Vejam que você tem ali do lado o ícone, né? Então, ali você já leva o aluno para a questão da vacinação, né? O ícone que está ali, ele já leva, aquela imagem já leva para essa ideia da vacinação. Isso é muito bom. Se você tirar esse ícone, você vai ver que deixa bem diferente, né, o layout do Padlet. Então, é importante você trazer, certo? E aí você vê, tem o nome da aluna direitinho, né? E aí tem tudo bem organizadinho. Aqui a gente tem mais um que eu também coloquei aqui para a gente ver, né? Então, ó, o biogás. Biogás é energia limpa. Então, nesse caso, a Isabela, ela usa o Padlet, como a Isabela estiver aqui, fique à vontade, Isabela. Eu vejo assim, ela usa o Padlet como uma forma mesmo de informar, né? De trazer imagens. Então, aí você pode instigar o aluno a também trazer imagens e trazer alguma questão, alguma informação que leve para a questão do biogás, né? O que é esse biogás, como é que ele é produzido, quais são os problemas que você tem a partir daí, quais são os benefícios. Então, você pode ter aí uma discussão boa. Tudo bem, Isabela? Era mais ou menos isso que você queria trazer, ou eu fiz uma compreensão errada da coisa? Você está aí? Acho que a Isabela faltou. Vamos lá para o próximo, né? A gente tem aqui esse Padlet também, eu gostei muito, certo? Eu gostei muito, eu achei bem interessante. Você tem aqui assim, ó, fale um pouco sobre o que você mais gosta na biologia, né? Criado para mostrar o seu amor à biologia. Então, geralmente, os alunos da biologia, eu sempre costumo dizer isso, talvez eu esteja enganada, né? Mas eu acho, ou o aluno da biologia, ele é muito empolgado, né, e feliz na biologia, ou então ele é meio frustrado, né, porque ele queria um curso da saúde e não conseguiu entrar na biologia. Foi ficando. Então, mas geralmente eles são empolgados, né? Então, eu acho que é uma característica do curso. Porque a biologia, ela é apaixonante mesmo. Às vezes a pessoa entra na biologia, meio que sem querer, e depois ela se apaixona. A biologia, ela é incrível. Então, ela traz aí para você falar um pouco sobre o que você mais gosta, né? Então, a biologia, ela é como a medicina. Você tem na medicina diversos ramos, né? Então, você tem ali o ortopedista, você tem o urologista, cardiologista, neurologista. Na biologia, a mesma coisa, né? Você tem o botânico, o zoólogo, enfim, você tem aquelas infinitas áreas da biologia. Então, tem muita coisa na biologia que a gente não gosta, que a gente não se identifica muito, né? Que não gosta, não se identifica muito, e outras que a gente é mais apaixonado. A biologia, eu sempre fui apaixonada pela zoologia, né?
e sempre tive muita dificuldade com a botânica, né? Se você pegar meu currículo, meu histórico, você vai dizer que eu estou mentindo, porque são minhas melhores notas são em botânica, mas era só medo de reprovar e ter que pagar a cadeira de novo. Mas eu nunca me identifiquei muito, apesar de ser linda, né? Mas eu achava muito difícil aqueles termos da botânica. Mas, enfim. Então, perceba que ela traz aí uma discussão aberta, né? Então, você vai falar o que você pensa. Você pode usar dessa forma com o aluno do ensino médio? Pode. Você pode usar para que o aluno do ensino médio ou fundamental, ele se posicione. E aqui, no Padlet, você tem a opção de fazer um trabalho multidisciplinar, né? Quando você faz um questionamento desse, lá no conteúdo do ensino médio ou do fundamental, o aluno vai escrever. E quando o aluno vai escrever, existe, muitas vezes, uma dificuldade muito grande de escrita, né? Então, ontem a minha irmã também é professora, né? Minha irmã é professora de inglês, e ela ontem falou comigo, eu recebi uma mensagem hoje de um aluno que eu não sei nem o que fazer, acho que eu vou fazer uma reunião com os professores, pedir para a coordenadora, porque não tem condição. O texto que o menino escreveu para ela era curto, mas se eram 10 palavras, tinham 10 erros, né? Então, assim, eram erros grotescos mesmo, nada escrito tudo errado. Então, assim, você percebe que num texto desse, você vê se o aluno tem essa dificuldade de escrita, se ele tem dificuldade de ter um raciocínio lógico daquilo que ele está colocando ali. Então, pode haver aí um trabalho interdisciplinar. A partir de um Padlet desse, você pode fazer um projeto interdisciplinar com a professora, com outros professores. Então, a gente pode pegar esse Padlet e expandir para além da nossa disciplina, certo? Aí é só uma ideia que eu tenho, inclusive é uma coisa que eu quero colocar para frente lá na escola, eu tenho muita vontade de fazer isso. Aqui tem mais um, né? Aí aqui eu quero fazer essa questão com vocês. O Tiago que está por aí, Tiago, o que você me fala desse Padlet? Eu gostei muito, né? Achei bem interessante. Mas o que você achou do seu Padlet? O que você quer me dizer dele? O que você pensou quando fez? Me fala um pouquinho sobre ele, a história dele. Tiago? Estás aí? Acho que o Tiago não está aí. Professor, acho que ele tá com um problema no áudio dele, porque o áudio dele tá ligado, mas não tá saindo nada. Aí ele liga e desliga. Certo. Podia usar o chat, não sei, será que ele consegue usar o chat? Se ele usar o chat, aí alguém me fala, porque como eu estou compartilhando, aí eu não estou vendo. Vocês me falem, viu? Eu vou só comentar aqui um pouquinho, qualquer coisa vocês me dizem. O Tiago trouxe, né, aí falando da entomologia forense, que é uma área muito, muito, muito interessante. Alô, estão me ouvindo? Oi, Tiago, sim, claro. Fale-nos. Ok. Meu microfone tá bugado que não sei. Então, é porque quando eu fui fazer, eu não encontrei alguma foto de textura, e quando você me falou para trocar, eu acabei me esquecendo. Tiago. Aí, como eu tava falando de entomologia, acabei colocando um animal, né? Tiago, vamos lá, Tiago. Então, agora eu vou contar teu segredo pro Brasil inteiro. Pode contar. Quando eu dei o retorno pro Tiago, falei para ele que estava muito bom, né, o trabalho dele, mas que eu queria que ele mudasse a imagem, né? Porque, vejam só, ele está falando de entomologia forense, que é uma coisa sensacional, né? Aí ele fala, a aplicação do estudo da biologia dos insetos e artrópodes, né, que a gente já tem que ver também, é utilizada em processos criminais. Logo, qual a importância dessa fauna de insetos? Então, a gente tem que ver essa questão, Tiago, depois a gente vai lá nos comentários, né? Mas eu quero falar para vocês aqui agora, da questão da imagem, né? Então, o que a gente vai pensar? Quando você coloca essa imagem e você traz a entomologia forense, isso leva o aluno a pensar nessa ave, né? Então, é interessante que vocês tragam essas imagens que façam relação com o tema. Caso contrário, você pode estar você está incitando o aluno ao erro, né? Você está estimulando o aluno a cometer um erro. Porque se ele for um aluno curioso, ele vai dizer assim, poxa, por que o professor trouxe essa imagem? Mas aqui... Aí ele vai lá e pesquisa, né? Aí ele já vê, não, mas eu acho que ele se equivocou. Mas se é um aluno desatento, que ele termina levando isso para a vida. Isso é uma questão que nós, professores, temos que ter muito cuidado. Eu tenho muito
eu tenho muito medo disso, né? Eu sou muito cautelosa com isso. Por exemplo, quando o aluno me pergunta alguma coisa que eu não sei responder, eu sou bem tranquila em dizer que eu não sei responder. Eu acho que a gente não sabe de tudo, né? Como eu falei para vocês, a biologia, ela é como a medicina, então, você chega no médico, ele vai dizer assim, olha, você tem que procurar um cardiologista, porque você tem que fazer uns exames, eu acho que... Então, ele acha que quem sabe, de fato, é um especialista, que vai fazer um exame. Então, na biologia não é diferente, a gente tem que ter, nós, enquanto professores, nós temos que ter um conhecimento amplo, né, um pouquinho de cada coisa, mas a gente não sabe tudo, ninguém sabe. Então, se o aluno perguntar alguma coisa para você e você não souber, tenha humildade de dizer que você não sabe, mas que você vai trazer, e você tem que trazer, viu? A resposta do aluno, você tem que dar. Eu vou até dividir com vocês aqui uma situação. Eu comecei a dar aula, como eu falei para vocês, eu comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula no segundo período do meu curso. E durante esse processo, teve um dia que um aluno trouxe um vídeo para mim, e esse vídeo era assim, tinha um homem, ele tinha sofrido um acidente de moto, e o coração dele estava lá longe, o corpo para cá, o coração para lá, a cabeça não sei aonde, e o coração pulsando, né? Aí o aluno chegou todo empolgado, professor, isso é possível? Eu nunca tinha visto aquilo na vida, né? Aí eu, olha, sinceramente, Ramon, eu nunca esqueci o nome do aluno. Ramon, não tenho nem ideia. Sei não. E o tempo passou, os anos se passaram, e aí eu fui pagar uma disciplina que era anatomia, né? E lá eu conheci, a gente foi estudar o nosso sino atrial, aquela coisa toda, e eu entendi que por um tempo sim, né? Era possível, porque o coração, ele tem aquela pulsação própria, aquela história toda, né, que a gente conhece. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás do aluno, então eu fui na escola, eu peguei o telefone desse aluno, que já não era mais aluno da escola, e a gente conversou muito. Professora, eu nem me lembro disso, eu me lembro do vídeo, mas eu não lembro de ter lhe perguntado. Mas eu lembro, porque aquilo ficou, né? Então, assim, tenham esse cuidado, mesmo que não vá procurar o aluno depois de anos, porque eu consegui, talvez vocês não consigam, mas tenham esse cuidado de dar esse retorno para o aluno, sabe? De dizer que não sabe, que vai buscar e busque e traga, né? Então, toma cuidado com essas imagens, viu, Thiago? Eu coloquei lá pro Thiago no privado. Aí, só pra gente... Eu tô brincando com vocês? Eu tô brincando com vocês? Pode. Eu não tinha falado antes, por conta mesmo que eu achei um pouco desnecessário falar. Mas Caraca, eu me esqueci o nome. Não. Padlet? Qual é o nome da outra atividade? Petacute. O Petacute eu não fiz porque eu tô usando só celular, o meu notebook não tá funcionando. Aí na minha mente já tava assim um negócio tão difícil fazer, aí eu não vou fazer de jeito nenhum, nem pelo celular. Se revoltou, foi? Foi. Thiago, não se revolte. Mas eu aconselho você não fazer pelo celular. Você vai sofrer muito, você vai ficar traumatizado. Então, eu sugiro que você, quando você estiver com o computador, faça para os seus alunos. Mas agora, com o celular, não. O celular, você vai sofrer horrores. Né? Vai traumatizar. Tá bom? Então, eu tô falando com vocês assim, mas é isso mesmo, né? A gente vai aprendendo, a gente aprende muito mais quando erra, né? Então, você vai errando, vai aprendendo. Então, a gente está aqui para isso. E essa socialização é para a gente poder ver, né? Onde a gente foi bem, onde a gente não foi tão bem, para que esses erros, essas coisas, elas vão sendo construídas para vocês. É por isso que eu fiz questão de dar o feedback em cada atividade. Então, todo mundo que postou teve um feedback. Nem que seja muito bem, gostei muito. Mas eu coloquei lá um feedback para vocês. E esse feedback, ele é importante. O aluno, ele precisa saber como é que foi a atividade dele, certo? Então, vamos lá. Se vocês não tiverem mais nada para falar do Padlet, a gente vai passar para o mapa de influência, né? Então, eu trouxe alguns... Oi, professor, pode ficar à vontade. Dessas imagens que você comentou, eu me lembro delas. Circulou na internet, isso aí, acho que foi em 2009 ou 2010, desse acidente do motoqueiro que o coração dele ficou exposto, acho que a cabeça quebrou, foi um negócio assim, chocante de ver, esse negócio... Mas tinha essa coisa do coração batendo, agora que eu me lembrei disso. Professor, esse negócio bugou a minha cabeça. De usar, assim, a aula de fisiologia, né? É pesado, são imagens fortes, assim, né? Mas é um... Sim. Obrigado. Não, nada. É uma coisa que, tipo assim, às vezes o aluno, ele chega para você com as situações que você não... Gente, você tem que ter uma coisa muito certa na sua cabeça, que vocês vão ser professores. Você não consegue controlar uma sala de aula. Você planeja a sua aula, e é importante, porque eu sempre digo para os meus alunos, quando eles estão no estágio, né, lá, quando eu estava na UFDPA,
Eu dizia para eles, gente, vocês têm que estudar muito para dar aula. E vocês têm que planejar a aula, né? Eu tinha um professor, supervisor, que ele dizia assim, professora, aqui entre a gente, né? Por que a senhora acha que eles têm que preparar essa aula, professora? Fazer esse plano de aula, professora. E o professor, esses meninos, o senhor já reclama deles. Eles planejando a aula, imagina sem planejar. Porque quando você planeja, você encontra dificuldade, você encontra novidade, mas você está planejado, você sabe o que vai fazer. Mas sempre vai ter situações novas, que você às vezes não está preparado, como eu não estava para esse vídeo. Eu nunca tinha visto esse vídeo na minha vida. Quando o aluno chegou com esse vídeo, eu fiquei como ele, né? Fiquei chocada sem entender nada. Mas depois, quando eu tive a informação, aí eu contei com o meu professor, que inclusive era um médico, né? O professor Aglaísio, nunca me esqueci dele. Foi meu professor de anatomia. Então, ele foi me falar, explicou tudo, e eu fui explicar tudo para o aluno, assim, super empolgado. Então, esse retorno, ele é importante. E naquela época eu não sabia, eu acho que ainda não tinha pago nem didática. Então, era tudo muito novo para mim. Assim. Vamos lá. Eu vou trazer aqui os mapas e vocês vão se identificar. Eu vou trazer os 2 primeiros, que não foram vocês que fizeram, eu vou comentar. E quando aparecer o seu, você vai dizer, olha, o meu mapa foi sorteado, tá bom? Vocês vão apresentar o mapa de vocês. Eu vou apresentar aqui esses 2. Ó, veja lá. Aqui nós temos um mapa que foi um dos alunos aí que fizeram uma dessas atividades e ele conseguiu colocar ensino remoto. Então, alguns de vocês, a maioria, teve dificuldade em colocar o título. Acontece? Acontece. Como eu falei para vocês, é mais uma questão de programa. Às vezes, quando você salva, dá certo. Às vezes, quando você salva, não dá certo. Talvez o programa, a internet, isso é comum acontecer. Não se desespere. Então, aqui teve essa aluna que conseguiu colocar, né? E aí você vê que ela traz, aí ela foi explicar, né? E ela vai trazer essa dificuldade. Veja no primeiro lá, que ela diz assim, a primeira imagem. Mãe, o que é esse tal de educação à distância? Né? Ora, menino, é como tá no nome. Uma educação bem distante da nossa realidade. Né? Então, ele vai me mostrar, através dessa crítica, né, que a educação à distância, esse ensino remoto, esse novo contexto da educação, ele não é para todos, né? Porque se o aluno não tem acesso à internet, se ele não tem como ter acesso a essas aulas, então o ensino não é para todos, né? Então, a gente está ferindo aí alguma coisa lá na LDB, eu acho que vocês já estudaram isso. Então, percebam que existe uma dificuldade muito grande para que esse ensino ele chegue para todos os alunos. E aí você tem algumas imagens, né, que vai representar esse ensino remoto, o aluno com o celularzinho. Então, quantas histórias de superação a gente não já viu, né? Aluno que vai em 100 quilômetros a pé para sentar debaixo de uma árvore, para poder assistir uma aula num lugar que pega um pouco melhor. Então, em qualquer situação que nós tivermos, a gente vai ter pessoas que se sobressaem. Sempre. Pessoas que se sobressaem no meio de algo que a gente acharia impossível acontecer. Né? Enquanto tem algumas que têm todo o arcabouço, né, técnico, mas ele não faz porque não tem interesse. Então, isso vai acontecer em qualquer realidade. Aqui embaixo você vê, né, o meninozinho com um ambiente bem ideal, né, com a mesinha dele, tudo direitinho, estudando, e o outro numa situação um pouco mais precária. Então, tá tudo bem, né? É difícil, mas é uma situação que a gente precisa tentar melhorar, é uma obrigação nossa fazer isso, mas que vai acontecer, né, principalmente num país como o nosso. Né? O Brasil é uma questão que a gente não tem nem como discutir muita coisa. Aqui a gente tem mais uma imagem, esse aqui é do pessoal da pedagogia, bem bonitinho, então aí eles trouxeram, nesse caso, eu não conseguiu salvar, eu trouxe para mostrar para vocês que isso acontece. Então, essa aluna também não conseguiu salvar o nome, né, o título. E agora eu vou trazer o de vocês. Eu quero que vocês se identifiquem e digam assim, meu, foi eu que fiz. E eu fiz porque eu estava pensando assim, assim, assim. Bora lá. De quem é esse, primeiro? É meu, Francisco. Tá passando aqui sozinho. Vamos lá. O que você me diz desse mapa de influência? Bom, eu tentei mostrar as variações, né, dos mamíferos. Mostrei primeiro os mais conhecidos, né, que a gente tem em casa, a maioria. E mais embaixo coloquei o menor mamífero, que parece um ratinho, o morcego, né, já é a parte dos que voam,
Aí a gente vai para a água, com a baleia, que é a maior, e a girafa, que também é bem, bem grande, né? E aí eu gostei eu quis destacar ela, né? Por ser diferente, assim, tamanho e tal. A ideia era essa, mostrar mesmo a variação. Em toda, na água, na terra, voando, em todo lugar a gente pode achar eles. Achei bem interessante. Gostei da forma como você abordou, né? E a gente pode pensar, até usei esse texto agora recentemente com os alunos do ensino médio, que é essa questão do morcego, porque existe toda uma história de que o morcego veio daí a questão do coronavírus, né? E de tantas outras doenças, né? Então, a revista Ciência Hoje, ela tem um texto muito, muito, muito interessante sobre isso. Ela traz uma discussão enorme, né? Muito boa, até usei agora com meus alunos. Então, vejam que você pode, a partir daí, ampliar essa discussão. Então, você tem aí os mamíferos, né? E você traz uma diversidade. Então, os alunos, eles saem daquela ideia de que são só aqueles que ele conhece, né? Que ele costuma ver, e amplia esse olhar. Então, é muito, muito interessante. E aí você pode ainda estender um pouco essa discussão e trazer essa questão do morcego como sendo aí esse vilão, né? E aí a gente vai entender também o que o homem tem feito para que esses animais se aproximem, né? Que a gente está sempre, quando acontece alguma coisa, a gente mata um animal, né? Mas a gente não pensa o que a gente fez. Eu lembro que quando eu morava em Teresina, eu fazia um trabalho lá naquela, esqueci agora o nome, mas tem um lugar lá que alaga todo ano. E aí as cobras entram para as casas, né? Lá na Lagoas do Norte. E aí o pessoal fica louco, né? Querendo matar os animais. Aí quando chega lá que vê, quando você abre a porta da cozinha das pessoas, você está na lagoa, não tem quintal. O quintal é a lagoa. Então, como é que esses animais, essas cobras não vêm, né? Então, se você está construindo ali dentro, no ambiente deles. Então, é uma questão que gera boas discussões na sala de aula. E a ideia é essa, gerar discussões. Tenho mais um, de quem é esse? É meu, professora. Eu não consegui aí salvar com o título, mas ele tem como título a fauna brasileira, né? Eu quis mostrar um pouco sobre a diversidade brasileira. Minha ideia principal era colocar as plantas junto com os animais, né? Só que eu fui pesquisar primeiro um pouco sobre os animais, aí eu vi umas imagens bem interessantes sobre esses animais, né? Achei bem interessante, resolvi colocar. Sim, gostei. Eu gostei muito. Aí você pode estar trazendo, quando você olha para essas imagens, você já gosta da imagem, né? Mas além dessa questão de gostar da imagem, porque os animais é o seguinte, a cobra coral, ela é um animal extremamente perigoso, né? Se você for picado por uma cobra coral verdadeira, a chance de você vir a óbito são grandes, né? Mas é um animal lindo. Ninguém pode questionar isso, né? É um animal muito bonito. Então, nós temos animais que são lindos, né? Você vê uma onça, é um animal lindo, né? Ela lá no ambiente dela, mas é lá que ela pessoa diz, mas ela lá e eu aqui. Sim, deixa ela lá, né? Os animais, se você tiver uma cobra, a cobra, ela não vai atacar ninguém para te matar. A última pessoa no mundo que ela quer matar é você. Eu sempre digo isso para os meus alunos, quando uma cobra cascavel, ela vai jogar o veneno dela numa pessoa, quando ela inocula o veneno em alguém, ela está tendo um prejuízo enorme. Não é só a pessoa, não, ela também está. Porque agora ela vai passar um maior tempão para produzir esse veneno novamente, e até ela produzir, ela não vai se alimentar. Por quê? Porque ela usa esse veneno para neutralizar, matar a presa, para depois ela possa se alimentar. Então, ela perde com isso. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar os animais lá, no lugarzinho deles, né? A gente já invadiu demais. Então, quando você traz essa questão da fauna brasileira, você traz essa discussão junto, né? Essa reprodução, essa predação, essa questão de que, como você tem, a gente chama os crimes ambientais, né? As pessoas estão vendendo esses animais, tirando esses animais do seu ambiente. Gente, é tanta coisa que eles apreendem, o jeito que esses animais são transportados. Então, assim, tudo isso a gente tem que estar discutindo.
O tempo que esse animal passa para se reproduzir. Você vê uma tartaruga, meu Deus, as tartarugas estão aí cheias de lixo. E quanto tempo ela passa para se reproduzir, o caminho que ela faz para voltar para aquela praia onde ela nasceu, de alguma forma elas voltam para aquela mesma praia, né? Tantos estudos sobre isso. Então, a gente precisa discutir sobre isso para sensibilizar o aluno. A gente sensibiliza o aluno, não é só dizendo para ele que é bonitinho e que é importante, mas você sensibiliza de várias formas, né? Mostrando a importância, mostrando o jeito que ele se reproduz, né? O que ele vai fazer nesse ambiente, né? Os animais, eles têm se você tira um animal de uma cadeia, de uma cadeia alimentar, você vai ter um desequilíbrio nessa cadeia. Então, esses conhecimentos, eles são importantes. Então, vejam quanta coisa a gente pode estar discutindo a partir de um mapa de influência desse. Aqui a gente tem mais um, de quem é? É meu, professora. Foi você que fez. Fale um pouquinho dele pra gente. Bom, também não consegui salvar aí o título, né, que era Educação Uhum. Ambiental. Não consegui salvar. Mas aí eu queria trazer isso, né, a importância da educação ambiental, né, que ela trata desse cuidado com a água, com as plantas, né, da natureza. E do dever, né, das pessoas, da reciclagem também. Aí tem uma imagenzinha falando dos 5 R's, né, então eu quis trazer isso. E conseguiu, né? Trouxe de forma brilhante. Percebam, só essa primeira imagem, né? Essas mãos, umas sobre as outras, e aí você vai perceber que são ações conjuntas, né? Precisamos estar juntos nessa causa. Então, não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos, não é só a Itália, são todos os países, né? São todos os continentes. Nós precisamos estar juntos, porque o que acontece aqui não vai afetar só os que moram aqui, né? Então, a gente precisa ter essa noção, né, de interação, de qual é a minha responsabilidade, o que eu posso fazer. Porque às vezes você fala assim, eu jogo aqui, todo mundo joga, né? Todo mundo joga. Eu sempre via muito isso quando a gente estava lá botando crédito no Cetut, lá em Teresina, na Avenida Maranhão. Ali do lado do Rio Parnaíba, na frente do Cetut, quando tinha, hoje já não tem mais. Mas ali tinha muito lixo, né? E aí as pessoas diziam assim, todo mundo joga, né? Então, porque todo mundo joga, eu tenho que jogar, né? Então, a gente precisa mudar as nossas concepções sobre isso, né? Qual é a importância do meio ambiente, né? O que a gente precisa fazer? Quais são as consequências que nós teremos e as futuras gerações? Porque nós somos muito imediatistas, né? Quando não tiver mais água, eu não vou estar mais aqui. Mas você vai ter um filho, um neto, um tataraneto, então nós vamos deixar a nossa descendência. Então, a gente precisa pensar a longo prazo. É uma coisa que nós temos dificuldade de fazer, é pensar a longo prazo. Quando você está trabalhando, você recebe o seu dinheiro, você gasta ele todinho. Você não vai pensar que daqui a um tempo você pode precisar dele. Você gasta tudo. Então, nós somos imediatistas. A gente precisa mudar esse olhar, não só na questão do meio ambiente, mas na nossa vida mesmo. Nós somos bem imediatistas. Temos mais um, né? De quem é esse? É meu, professora. Desabafo. Fala pra gente o que você pensou sobre ele. Eu quis mostrar o lado, digamos que o lado bom dos fungos. É uma área da botânica, né, esse assunto, e assim que eu comecei a estudar, eu nem sabia que fungos pertenciam a essa área. E sempre quando a gente fala de fungos, a gente associa algumas coisas, tipo assim, geralmente a coisas ruins. E eles ajudam em remédios, como na penicilina, na fabricação de pão, bolo, de bebidas, como vinho. Ajudam também com o meio ambiente com relação à decomposição. Aí eu também trouxe as espécies, o cogumelo, as orelhas de pau, os bolores, que são aqueles que ficam nos alimentos mofados, aquele pão velho que a gente esquece em casa, que fica aqueles negocinhos em cima do pão, branquinho, aquilo ali são os bolores. Aí eu quis trazer, digamos assim, um lado bom deles também aí. Sim, gostei muito. Por muito tempo, os fungos foram classificados, né, no reino Plantae, né? Depois houve aí essa separação, porque é bem isso, como para vocês, a ciência ela vai sendo estudada, os avanços vão acontecendo,
e a gente vai colocando aí, mudando, né? Então, os fungos, eles são importantíssimos. Se você pensar só no processo de decomposição, você já vê a relevância, né? Assim como bactérias. É porque, assim, quando você fala fungo, é uma coisa ruim, né? Então, já é ruim, é que nem bactéria. Nós temos tantas bactérias importantes no nosso corpo, tantas, né? O que traz problema é o desequilíbrio, né? Na hora que você tem uma baixa sua imunidade, você tem problema com bactéria. Então, isso é uma coisa que elas são importantes, né? Então, não é só o lado ruim, você tem bactérias patogênicas, mas você tem outras que são fundamentais. A mesma coisa é o fungo, né? Você tem algumas espécies que são... que você morre se você comer, né? Por exemplo, os cogumelos, mas você tem espécies que são deliciosas e que custam muito caro, né? Então, sem coisas que é bem que nem caviar, então a gente às vezes nem acesso tem pela questão do valor, então é bem isso. Então, eu acho muito interessante a discussão que vocês trouxeram, né? Os outros também foram, eu não escolhi porque foram os melhores não, viu? Eu fui pegando lá aleatórios, porque os trabalhos de vocês foram muito bons, né? Eu realmente fiquei bem feliz com a desenvoltura, né, dos trabalhos de vocês. Achei que vocês se dedicaram. Porque, é assim, você olha para o trabalho e você vê se o aluno se dedicou ou não. Então, você vê aqui, essas imagens, elas têm muita coerência. Então, se você traz isso para uma sala de aula, vai gerar um monte de discussão, né? E são discussões que são fundamentais. Pense aí, um aluno, muitas vezes, ele tem uma família, uma mãe que trabalha muito, que deixa comida na geladeira, e também ele não tem esse cuidado, então é importante que você desperte isso neles, né? Os fungos, eles ainda têm, eu sempre costumo brincar com os meus alunos, né, que eu acho que o fungo ainda tem uma qualidade, porque na maioria das vezes, quando você come um alimento estragado por fungo, você geralmente passa mal, vomita aquele alimento, ou às vezes você sente o gosto, né? Ou mesmo que ele fica assim, meio liguento, né? Mesmo que ele não fique com o bolor ainda visível, mas ele fica com aquela liga, né? Então você já vê ali que ele está estragado. Já a bactéria não, né? A bactéria, quando você vier sentir um mau cheiro, é porque, né, tá, mas se for com pouco tempo, você não percebe. O fungo logo você percebe, ou o seu próprio estômago percebe e faz você vomitar esse alimento. Então, eu sempre costumo trazer essas relações, né, brincar com os alunos sobre isso. Então, vejam que são imagens que nos geram inúmeras discussões. Isso aqui com um aluno do ensino médio, aí eles se empolgam, né, quando eles verem as imagens. Ah, porque na casa da minha avó... Então, isso aqui, que tem lá na casa da minha avó, num pé de árvore não sei qual... Ah, isso aí é fungo, professora? Ah, porque eu vou trazer. Então, isso já aconteceu muito comigo, os alunos levavam, né? Às vezes eu pedia para eles colocar o pão e deixar lá por um tempo e levar para a aula na outra semana. Então, essas coisas que a gente faz, se você pedir para o aluno trazer o pão que ele deixou 4 dias, ele passa 4 dias olhando o pão todo dia para ver, que eles têm a curiosidade. Então, você desperta a curiosidade no aluno. E aí você pode estar trazendo para a sala de aula. Se você não está em sala de aula, mande ele tirar a foto e coloca lá, no dia da aula. Então, como é que ficou o seu pão depois de 4 dias? Será por que foi que isso aconteceu? Como era lá o ambiente que ele estava? Estava aberto? Estava fechado? Estava úmido? Então, você começa a fazer essas discussões. Vejam quanta coisa a gente pode estar trazendo. Vocês querem desabafar? Dizer alguma coisa? Ou está tudo bem? Tudo bem? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a trilha da aprendizagem, né? Eu quero saber o que vocês acharam. Muita gente fez, né? E fizeram boas trilhas da aprendizagem. Então, eu quero que vocês me digam aí o que vocês acharam. Bora lá. Primeira pessoa que vai falar comigo hoje sobre a trilha. Espero, ansiosa. O que vocês acharam da trilha? Vocês gostaram de fazer? Eu achei bem interessante. Eu pude colocar vídeo, eu pude fazer enquete, e eu acho que isso chama bem a atenção do aluno, ele participa, né? E deixa ele curioso quando ele sai vai mudando os bloquinhos, né? Ele vai tendo curiosidade de mudar os bloquinhos, o que é que tem no bloquinho à frente. Sim, sim. É interessante essa questão, eles têm mesmo curiosidade de saber o que vai ter depois, né? Qual é a próxima, né? Qual é a pergunta? Então, desperta essa curiosidade mesmo. Quem mais?
Vou esperar. Se 2 ligar ao mesmo tempo, não tem nada não, dá uma vez para o outro, viu? Pode falar. Não? Não querem conversar comigo. Vou falar um pouquinho aqui sobre... Já acostumei que eu falo muito, né? Ainda bem que eu falo muito. Vamos lá. A trilha da aprendizagem, eu não tenho como trazer, né? Eu não trouxe. Não trouxe a trilha, nem trouxe o patch acústico. A gente vai só falar um pouquinho aqui. A trilha da aprendizagem, vocês perceberam que a gente pode trazer imagens, né? Vídeos, textos, né? E a partir das questões, você traz discussões. Então, quando você traz, é uma coisa que eu quero até anotei aqui para eu poder falar com vocês, a questão de que algumas dicas. Por exemplo, todas as trilhas que eu corrigi, eu mandei o feedback. Então, algumas eu fiz alguns comentários, eu sugiro isso e isso, eu sugiro. Então, são sugestões mesmo, né? Que vocês podem estar refletindo e pensando. De fato, é isso mesmo que a professora colocou? Ah, mas também não, acho que tá legal. Então, assim, eu coloquei para vocês pensarem. Então, uma dica que eu quero dar para vocês aconteceu, acho que em 2 trabalhos. Foram textos longos, né? Então, por exemplo, teve um PDF que era bem extenso. Então, o que acontece? Se eu colocar um PDF, é melhor que eu mande esse PDF antes. Então, eu mando o PDF para o aluno para ele estudar o conteúdo, né? Mas o PDF, ele não faz parte da trilha. Porque se eu colocar um PDF com 50, 80, 100 laudas, ele não vai ler. E também não faz parte da dinâmica da trilha. Porque imagina, se ele for ler isso aí, ele vai ficar cansado, nem vai terminar de fazer, né? Então, manda esse material antes e depois você bota a trilha. Então, não usem esses textos muito longos. Coloquem, se você quiser colocar, mas coloque pequeno. A outra questão também é o site da internet. Pode usar? Pode, fica à vontade. Mas ali você precisa ver o tamanho, né? Porque às vezes tem informações bem confusas. Então, assim, vamos selecionar bem direitinho aquele site que a gente vai estar usando, né? E também é uma questão que nós, professores, precisamos ter esse cuidado, né? Eu tenho muito isso, de ficar lendo bem direitinho para ver se é realmente aquilo ali. Porque a internet tem muita coisa que não é coerente, né? Por exemplo, a gente está agora no BioSaber, que é um coletivo de estudantes da UFDPA, que a gente tem um Instagram, enfim. E lá a gente faz postagens. E essa semana aconteceu que nós fizemos uma postagem, e aí um próprio aluno da universidade, que está agora no mestrado, né, em botânica, ele falou, olha, eu acho que essa planta não é a que vocês colocaram aí, né, essa espécie não é a dessa imagem. E a gente começou a buscar essa informação, e a gente realmente descobriu que não era, né. Então, o que a gente tinha pego? A gente tinha pego na internet a imagem. Então, não era. Então, percebam que a gente pode cometer esses equívocos, porque eu não sou especialista, né, na área da botânica, e mesmo que eu fosse, talvez eu não conheço todos, né? Você tem uma pessoa que é da área da botânica, ela estuda uma espécie, né? Então, a gente, às vezes, não conhece. E a internet, ela tem essas coisas, então fiquem atentos a isso. Quando vocês forem colocar um texto, façam a leitura, vejam se as informações são coerentes, se é isso mesmo. Se você não souber, leia um livro antes, procure. Gente, não adianta a gente se esconder. Nós, professores, a gente tem que ler muito, a gente tem que estudar muito, a gente tem que fazer muito curso. Não tem jeito, não. Se você quiser ser professor, você vai querer ser um eterno estudante. Pode se acostumar. A vida de vocês começa quando você se forma. É verdade. A vida de vocês vai começar, assim, profissionalmente, quando vocês se formarem. E aí vocês vão começar a estudar cada vez mais. Vocês vão fazer mestrado, doutorado, e depois outras coisas, e cursos, enfim. Então, a gente precisa estudar muito para ser professor, né? Se a gente quiser ser um bom professor, que é o que a gente quer, né? Errando, porque nós somos humanos, mas aprendendo sempre. Outra questão também que eu queria trazer da trilha é a questão das perguntas. Então, às vezes você traz uma imagem linda, mas você não coloca nenhuma perguntinha, né? Nenhuma coisa para o aluno pensar. Então, toda vez que você trouxer uma pergunta, uma imagem, um vídeo, um texto, qualquer coisa, traga uma pergunta. Não precisa ser uma pergunta fechada, pode ser uma pergunta para ele refletir, né? Para ele pensar. Mas tragam perguntas sempre lá embaixo, tem aquela caixinha lá, que sempre vai ter, ela sempre vai estar disponível. Você pode colocar o que você quiser.
ela sempre vai estar disponível lá embaixo, para você colocar o seu questionamento. Porque se você colocar só a imagem, o aluno olha, legal, poxa, legal. Mas a partir daquela imagem, ele pode fazer várias reflexões. Percebam, quando vocês trouxeram a trilha, as imagens lá na atividade anterior, no mapa de influência, eu não conversei com vocês sobre ele, né? Mas eu pude, a partir da imagem que vocês trouxeram, eu pude fazer uma leitura do trabalho de vocês, né? Então, eram só imagens. Então, a mesma coisa, o aluno ele tem a imagem, ele pode fazer várias leituras, e você vai trazer uma questão que direciona ele para aquilo que você quer que ele veja. Porque uma imagem tem muitas informações. O que eu quero que ele veja naquela imagem, né? O que eu quero que ele foque o olhar naquela imagem. Então, pensem sobre isso. Então, essa trilha, diga, pode falar. A minha trilha eu fiz com o mesmo tempo do meu mapa, né? Que foi sobre a questão da poluição. Sim. E aí, o que eu pensei? No caso, de usar essa trilha como, tipo, revisão de prova, né? Por exemplo, antes das provas, eu poderia pegar algumas informações mais, assim, importantes, assim, né? Do assunto e colocar essas questões aí a minha trilha. Eu iniciei com um vídeo, né? Que eu peguei do YouTube. E também coloquei uma matéria que foi do G1. Sim. Sobre o assunto, né? Para trazer algo que fosse externo, para que eles também vissem que literalmente aquilo fazia parte do cotidiano, né? E uma informação que a maioria deles talvez já sabiam, né? E aí eu pensei nesse sentido de fazer a trilha como se fosse uma revisão para a prova, para não fazer só aquela questão assim batida, né? Que às vezes o professor manda no grupo só aquela questão digitada, para fazer uma coisa diferente, né? Para que eles consigam pensar mais, para que eles desenvolvam mais, né? E no fim faria o mapa, né? Que aí eu poderia fazer até com eles mesmo, pedindo para que eles fizessem, colocassem imagens relacionadas ao que eles mais entenderam do assunto, que mais chamou a atenção deles. Perfeito, perfeito. A ideia dessas ferramentas não é trabalhar o conteúdo em si, né, como uma aula expositiva. Nada substitui uma aula expositiva. A aula expositiva, ela auxilia, né, o aluno na compreensão. Então, no meu caso, eu estou gravando muitos vídeos no Zoom, né? Então, eu gravo vídeos de 10, 15 minutos e coloco para eles. Então, essa aula expositiva, onde eu vou trazer os conceitos. Essas ferramentas é nessa ideia mesmo, de revisão, de você rever conteúdo, de você pegar aquilo que é mais relevante, como isso que você colocou. Porque, às vezes, assim, você tem um conteúdo enorme, né? Mas desse conteúdo, o que é mais relevante? Não que os outros não sejam, mas é que a gente vai fazer uma seleção daquilo que a gente vê que o aluno precisa compreender melhor. Então, você traz isso nessas ferramentas. Então, essa forma de abordagem que você traz, ela é muito boa. O mapa de influência, ele é sempre para finalizar, né? Ou ele pode até ser para começar, né? O que você entende. Então, tragam imagens que vocês relacionem com esse conteúdo que a gente vai trabalhar. Mas é sempre na perspectiva de discutir, né? É sempre na perspectiva de deixar o aluno falar. É por isso que em cada mapa aqui, eu pedi para vocês falarem. Existem 2 tipos de mapas que certamente vocês já usaram muito na universidade, que é o mapa conceitual e o mapa mental, né? Que às vezes o aluno até confunde o conceito, são diferentes, né? Então, o mapa conceitual e o mapa mental também são ferramentas excelentes, onde você pode estar trabalhando com esse aluno, né? Dependendo do aluno, ele consegue fazer esse mapa tranquilamente nos programas no computador. Mas também ele pode fazer no caderno dele, né? Fazendo com caneta, ele vai fazer uma imagem, fazer uma foto, e você consegue corrigir. Então, vejam que essas atividades, elas vão trazer aquilo que o aluno sabe. Quando o aluno, ele só vai colocar no mapa, ele só vai colocar aquilo que ele entendeu, né? E aí é que você vai ver. Ele está entendendo como tem que ser, ou ele está com alguns equívocos, ele não está entendendo bem direitinho, ele está fazendo aqui um conflito de informação. Então, é nessa hora que você percebe.
É por isso que eu pedi para vocês falarem. Vocês vão pedir para os alunos de vocês falarem. Então, o mapa, ele tem essa ideia. A trilha, ela é bem nessa perspectiva de revisão, de rever aquilo que foi dito pelo professor, que foi discutido em aulas anteriores. Então, você tem aqui, você tem vídeo, você tem imagem, você tem texto, você tem uma disposição infinita de trabalhar com esse aluno, certo? Então, o que vem a partir daí pode ser ainda melhor. Por quê? Porque você pode trazer as discussões. Então, você joga lá a trilha para eles, coloca a trilha para eles, e depois você volta para discutir. A gente nunca pode levar uma atividade para o aluno e não dar retorno dessa atividade, né? Que é um desafio. Eu tenho dado retorno para os meus alunos, porque eles mandam para mim as imagens que às vezes eu não consigo nem ver. Eles sei lá, acho que eles pensam que a gente tem, assim, uma lente de aumento, sabe? Porque pequenininho, de lápis, enfim. Mas eu sempre faço a correção, né, no todo, e coloco para eles. Então, ele vai lá e vai olhar o que errou. Às vezes ele me manda mensagem. Então, é difícil essa dinâmica, mas é o que temos, né? Nesse momento, é o que temos. Então, a gente precisa trabalhar dentro do que é a nossa realidade. Eu sou bem tranquila com essas coisas. Apesar de ter trabalhado na rede pública, privada há muito tempo, trabalhei 10 anos na rede privada, e a gente sabe que a rede privada é diferente, né? A realidade é outra, mas eu nunca tive dificuldade de trabalhar na rede pública, não. Nunca achei direitinho. Logo, eu sempre fui aluna da educação da rede pública, então não tenho dificuldade. Agora a gente vai falar um pouquinho do Petyacutia, né? Aí o Petyacutia já é mais diferente, porque existiu essa dificuldade, mas a gente vai falar sobre ele. Eu quero, pelo menos as alunas que conseguiram até salvar, e aqueles que não conseguiram salvar, mas que queiram falar sobre essa experiência, né? Então, você considera possível utilizar o Petyacutia durante o estágio, né? No caso, aí o estágio de vocês na escola, com a residência pedagógica? E como foi a experiência de você elaborar o Petyacutia, né? O que vocês acharam? Foi todo mundo no 3, naquela imagenzinha, a meninazinha desesperada? Imagino que sim. Mas vamos lá, o que vocês querem falar comigo sobre isso? Professora, apesar de eu não ter conseguido salvar, né, o meu desespero foi de não ter conseguido salvar, eu achei bem interessante. No começo eu achei difícil, mas depois que eu montei as imagens, né, os slides, é engraçado, é a parte que você só tem 20 segundos para falar, e às vezes você ultrapassa, e até você chegar nos 20 segundos é interessante. E usaria, sim, na residência ou trabalhando mesmo, já sendo professor. É interessante, para não dizer desesperador, né? Achei legal, é bem interessante. Mas é isso mesmo. O desafio é os 20 segundos, né? Porque a imagem também né? A gente tem que procurar uma imagem que seja bem coerente. Vocês conseguiram fazer isso. Aqueles que não conseguiram salvar, teve aluno que não conseguiu salvar, e quando me enviou, eu não consegui ver nada. Mas teve alguns alunos, eu acho que foi o caso do Matheus, que é sobre insetos, né? Da parte de entomologia, que não conseguiu salvar em vídeo, mas eu vi os slides, né? Imagens perfeitas. Então, só falta salvar. Então, você vai me procurar para a gente conseguir salvar, ou então você vai procurar aí a Graciela, né? Eu escrevi o nome dela porque eu achei o nome diferente, né? A gente vai procurar a Graciela, a Bianca, a Andressa, a Francisca, que elas conseguiram. Então, você vai... poxa, como foi que você conseguiu? Me fala aí, tu salvou aonde? Vocês vão conseguir salvar. Então, professora, não estou conseguindo, não. A gente vai chegar num acordo, mas não deixem de usar a ferramenta. Por que vocês não conseguiram salvar? Porque é só salvar. Então, vocês vão conseguir fazer isso, apesar de ter essas mudanças de programa, vocês vão conseguir salvar. E depois que você salvar o primeiro, pronto, você nunca mais vai... Lá, quando você coloca para salvar, tem 2 opções de vídeo. Então, às vezes, você não consegue com uma, que foi o que aconteceu, né? Aqui no caso, mas depois você consegue com a outra. E vai dar certo. Sejam otimistas. Não deixem de usar, por favor. Essa ferramenta é muito boa. Professora, vamos lá. Fala. No meu caso, eu fiquei com muita raiva. Fiquei com ódio. Pode dizer. Tipo isso. Porque, assim, eu gravei os áudios pelo WhatsApp, né? Sim. E foi para poder colocar nos slides, não estava dando certo. Teve que baixar um programa para poder transformar o áudio, o estilo do áudio, para poder colocar no slide.
Aí eu lhe enviei, tava tudo bonitinho lá, eu e a Bianca a gente fez e tudo. Aí quando foi para poder, a gente baixou no celular e a gente viu que não estava funcionando. Aí eu até questionei, mas poxa, tem que funcionar no celular, os meninos têm que ver no celular, e como que Sim, não tá funcionando e tudo. Aí foi quando a senhora mandou o feedback, e aí eu disse, não, tem que salvar, ela tem que ver o negócio. Eu gravei todos os áudios, deu muito trabalho, pesquisei. E assim, é interessante porque eu fui seguindo alguns passozinhos, né, que tem lá, que a senhora colocou no slide, e a gente vai vendo que um assunto, ele abre, assim, uma infinidade de outros, né? A sim, gente conseguir colocar todos esses assuntos numa coisa só, para mim foi o maior desafio. Não foi nem gravar o áudio, não foi nem transformar sim, o vídeo, foi pegar esses assuntos e conseguir compactar eles, né, para que desse no tempo certo e que ficasse uma informação sequencial, né? Porque para não fugir do assunto e ficar uma coisa que, eu falo aqui de uma coisa e depois eu falar de outra e não tem nexo, não tem continuidade, né? Eu acho que para mim sim, é um desafio. Mas no final fica bem legal. E assim, para algumas pessoas que gostam de gravar um vídeo mostrando o rosto em si, né? Muitas pessoas não gostam, não acham confortável. Eu achei que é uma alternativa de fazer uma aula um pouco mais rápida, mas que você consiga abranger muita coisa e que os alunos, tipo assim, chamasse a atenção dos alunos, né? Que dá pra você colocar um GIF, dá para você colocar uma imagem que chame bastante atenção e o aluno escuta a sua voz, né? Não fica só aquele áudio no WhatsApp normal, né? sim. Gostei, boa. Essa questão de organizar as ideias realmente é o maior desafio do Pet Acult, né? Essa outra parte de salvar, isso é uma questão técnica, né? E a questão dos áudios também é mais técnica. Quando você vai fazendo, a questão mesmo, o desafio maior é realmente o tema, né? É você organizar as ideias. E os Pet Acult de vocês, todos aqueles que me enviaram, tanto as que conseguiram gravar, como os que não conseguiram, vocês conseguiram fazer isso, né? Vocês trouxeram imagens muito boas, os pet-acutis de vocês estão muito bons. Na hora que eu vi, né, o da Graciela, como ela já tinha entrado em contato comigo pelo WhatsApp, a gente já tinha conversado, então na hora que eu vi, eu mandei logo mensagem para ela, pô, ficou muito legal, tá muito lindo, gostei muito, porque realmente ficou muito bom, né? Então, essa questão vejam, essa importância do feedback para o aluno, né? É importante você dizer para o aluno como foi que ficou o trabalho dele, né? O que pode ser melhorado. A gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes o que acontece é que o professor, ele passa um monte de atividade e ele não consegue dar retorno para todo mundo. Então, e é um desafio para nós professores dar esse retorno, porque são muitos alunos. Por exemplo, quando eu fiz o curso na UFDPA sobre essas ferramentas, eles eram 65 alunos. Então, multiplica 65 vezes 5 ferramentas. E eu dei o feedback para todos os alunos. Em 15 dias eu fiz isso, né? Recebendo as atividades e dando feedback. Então, assim, é trabalhoso? É trabalhoso, mas é importante, né? Então, é muito bom dar esse feedback, é muito legal. Eu, particularmente, posso gostar de ficar lá comentando, né? Olha, veja isso, faça assim. Será que assim não ficava melhor? Então, é interessante esse feedback, é importante. Façam isso com os alunos de vocês, tá bom? E aqui eu só vou dizer para vocês que o Pet Acult, ele traz aí também, né, essa questão das imagens, que também é um desafio, porque a imagem, como vocês conseguiram fazer, elas têm que estar relacionadas com o tema. Vocês conseguiram trazer imagens coerentes com o tema. Vocês conseguiram contextualizar, que eu achei assim lindo a contextualização que vocês fizeram. Vocês conseguiram contextualizar. Vocês conseguiram o tempo, que é uma coisa muito difícil. Geralmente, vocês passaram bem pouquinho, assim. Então, às vezes, ela não chega a quase 8 minutos. Teve um de vocês que chegou a 6 e bem pouquinho. Então, assim, é muito, muito bom o tempo que vocês conseguiram, né? E a questão do áudio. O áudio que vocês trouxeram nos Pet Acult ficou muito bom, né? Dos dois trabalhos. Então, um som que altamente compreensível, que não ficou passando nem para mais nem para menos. Então, assim, vocês tiveram muito compromisso. Eu realmente fiquei muito feliz. Eu não conheço a turma, né, mas eu tenho certeza que o professor tem tido uma experiência boa com vocês aí na residência.
porque realmente são alunos comprometidos, né? A maioria de vocês entregaram os trabalhos, eu fico super feliz. Vocês querem fazer algum comentário aí da questão da Petacult? Não? Então, eu vou finalizar o nosso encontro com 2 imagens, né? Eu quero dizer para vocês assim, essa imagem que eu estou trazendo para vocês, com essa frase, né? Essa frase é de um livro que eu li recentemente, que é Os Segredos da Mente Milionária. É um livro muito bom, um livro de vida, né? Para a vida. E eu quero dizer para vocês que eu fiz isso aqui no Canva. E eu não sei quantos de vocês já usam o Canva, né? Mas o Canva, ele também é uma ferramenta. Agora eu estou fazendo um curso sobre isso, né? Sobre o Canva para professores, eu estou fazendo agora. Porque você consegue, dentro do Canva, fazer muita coisa. Você consegue fazer slides, você consegue produzir vídeos, aquelas aulas interativas, onde você está aparecendo ali do ladinho e o slide está passando, você está vendo a tela. Então, tudo isso você consegue fazer com o Canva, né? Então, quem sabe, de repente, aí depois a gente possa até se encontrar de novo e ter novas experiências, de novas aprendizagens, né? Outra ferramenta também que eu tenho usado, que tem dado muito certo, é o podcast, né? Eu também podcast já fiz o curso, já sei mais ou menos, eu não trouxe porque não dava para trazer todas, né? Eu trouxe algumas, eu trouxe aquelas que eu vi que vocês conseguem fazer com mais facilidade. Então, essa imagem que eu produzi no Canva, que vocês podem estar usando também grátis, você não paga nada. Tem muita coisa no Canva que é paga, mas tudo isso que eu fiz na versão gratuita eu não pago e faço muita coisa no Canva. Então, explorem o Canva, vejam vídeos no YouTube, né? Tem tudo, gente, tem tudo disponível, a gente só precisa fazer essa busca. Então, eu trouxe isso aqui mais para vocês pensarem sobre isso, sobre o Canva, que pode estar ajudando. Aí tem uma frase que eu quero trazer para vocês, que é: onde a atenção está, que a energia flui e o resultado aparece. Então, é onde você coloca a sua atenção. Então, o que eu estou colocando a minha atenção? Eu estou colocando a minha atenção que, se eu aprender a usar novas ferramentas, a minha aula pode ser diferente e eu vou ter um resultado diferente. Então, coloquem a atenção de vocês e gastem as energias de vocês com coisas positivas. Não pensem assim: ah, meu Deus, eu passei o meu curso todinho, aí no final do curso, que é a hora que eu vou para o estágio, que eu consegui uma residência, aí vem uma pandemia, porque eu não tenho sorte, porque o universo, porque o mundo, porque eu sou pobre. Não vamos pensar assim, né? Coloque a sua energia de forma positiva. Sim, tem uma pandemia, mas eu tenho a possibilidade de aprender várias coisas novas e levar isso para o meu aluno, né? Então, eu posso transformar esse processo de aprendizagem desse aluno de uma forma positiva. Então, eu estou aqui e vou fazer isso. Então, a minha energia não vai ser para ficar me lamentando ou reclamando. A minha energia vai ser para aprender coisa nova e para trazer coisa nova para os meus alunos. É para isso que a gente está aqui. E eu trouxe mais uma para finalizar. As pessoas que estão andando pelas ruas carregam alguma dor e alguma alegria que somente elas conhecem, que é essa frase do Tiago Brunet, né, do livro dele, Especialista em Pessoas, também um livro muito bom, que eu também indico para vocês um dia ler esse livro. Então, todos nós temos dificuldades. Todos nós carregamos problemas. Todos nós estamos passando por uma pandemia. Todos nós estamos tecnicamente isolados, a maioria já não está mais tão isolado assim, mas eu queria muito estar isolado, né, com aqueles que eu amo. Eu queria muito que o meu pai não precisasse trabalhar, que ele ficasse todo o tempo aqui dentro de casa. Eu queria muito, né? Então, essas pessoas, todas nós temos dores, né? E alegrias. Mas só elas conhecem. Então, convivam com pessoas, conheçam pessoas, queiram saber o que essa pessoa sente. Então, se eu tenho um aluno, chegue perto do seu aluno, não tenha medo do seu aluno, não. Conheça a realidade dele, saiba o que acontece na vida dele. Por que ele mandou aquela atividade toda amassada? O que foi que aconteceu? Vou dar um relato para vocês rapidinho. Uma vez eu tive um aluno que ele me entregou uma atividade, em 2 folhas. Sabe aquele trabalho que quando você recebe, dá vontade de você pegar ele, ou dizer que não vai receber, ou então você mesmo morrer, sabe? Você fica com aquela raiva, aquele sentimento ruim dentro do seu coração. Mas eu disse: não, eu vou perguntar para ele, que foi que levou ele a me trazer um trabalho desse. Porque não é normal um aluno trazer 2 folhas, toda amassada e suja para um professor.
Aí eu fui e perguntei, eu falei, vem cá, que trabalho é esse? Me explique a origem desse trabalho. Por que que ele está assim? Porque tudo bem, ele podia estar escrito de caneta, numa folha de caderno, mas, né? Aí ele, não, professora, sabe o que é? Porque o meu pai, ele é alcoólatra. Aí ele chegou bêbado lá em casa, hoje, e ele rasgou meus cadernos tudinho. Jogou tudo. Aí foi me contar. Gente, você não tem ideia. Até hoje eu me emociono quando eu me lembro disso. Foi assim, mudou minha vida com aquele menino daquele dia. Então eu podia ter dado um 0 para ele e não saber o que estava acontecendo na vida dele, entende? Então a gente precisa conhecer o nosso aluno, saber com quem é que a gente está falando. Claro, são muitos, e a gente não consegue às vezes, mas vamos tentar nos aproximar mais, conhecer mais, saber com quem a gente está lidando, porque todo mundo tem alegria e tem dor. Então eu deixo para vocês, né? O meu muito obrigada. Eu fiquei muito feliz em participar com vocês. Agradeço ao professor Felipe, agradeço à professora Michele, né, que me fizeram esse convite. Então, eu me sinto lisonjeada por estar aqui com vocês e eu quero dizer que o meu contato está lá, né, na sala e que vocês podem entrar em contato comigo quando quiserem. O meu muito obrigada. E é isso. Professor, fique à vontade. Professora, muito obrigado aí por tudo, por disponibilizar seu tempo aí em elaborar um curso tão bacana, né, tão bem apresentável, cheio de significados, né, descomplicando essas ferramentas todas, né, tornando mais acessíveis aí, né. Assim, eu assisti aqui os 3 dias, né, aprendi muito, né, achei muito legal. E realmente é uma equipe, né, a equipe do Residência, os nossos alunos e alunas aqui, eles são muito empenhados, né, eles são dedicados e dedicadas, né, participam, se envolvem, né, e estou aprendendo muito com eles também nessa caminhada aqui do projeto, né, e estou achando muito interessante, né, por um lado. A pandemia, muitas coisas negativas, mas ela, assim, o que ela nos forçou, em parte, né, o uso das metodologias, e, né, isso é aspectos que assim a gente vai desenvolver ao resto da humanidade agora, né? Então acho que talvez esse seja um aspecto positivo assim da pandemia. Acho que tem muitos aspectos negativos, né? Talvez a parte facilitadora, assim, do proveito seja isso, né? E a gente agradece mais uma vez, aí você é a nossa parceira do projeto, né? A gente está aprendendo bastante aí. Muito obrigado por contribuir nesse momento de formação deles, né? Em seguida eles já vão começar a se envolver mais aí com a regência, assumir a regência. As professoras não puderam participar hoje pela questão das aulas, né? E eu vou pedir a todos que liguem a câmera para eu fazer um registro, né? Da presença aí para a gente postar depois aí no Instagram, né? Tem uma página do Instagram do nosso projeto. Só um momentinho. Ok, vou tirar outra. Obrigado, gente. Então é isso, gente. Obrigado aí pela presença, participação, né? Professora, eu vou pedir a coordenação, né, seu certificado, tá? Para a professora Chile. E aí, gente, então sexta-feira nós nos encontramos de novo, tá? Eu conversei segunda de manhã com as professoras, né, sobre essa questão do planejamento já da regência, né? Eu acho que elas vão falar com vocês aí. E, bom, vão pensando e vamos discutir já o planejamento de vocês, o que vocês podem trazer de novo, né? Acho que semana que vem já
apresentar alguma coisa, né? Então é isso. Obrigado aí. Obrigado, professor Iracema. Por nada, professor, eu estou à disposição sempre. Tá certo. Eu, quando tiver dúvida aí dessas... Algumas eu já usei, algumas ferramentas, outras não. Aí já usei o Canvas, né? Vou usar mais aí. Eu acho ele meio pesadão, assim, mas ele tem muito recurso, né? Ele tem muita possibilidade, é impressionante. É muito bom. É muito bom. Vamos lá, então, vamos crescer. É isso aí. Então tá, gente. Obrigado. Daqui a pouco tem a live, né, do curso de Biologia, ciclo de palestras aí, 16 horas. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde.